Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, verso 26. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Graças a Deus, até o verso 34. Vamos orar. Querido Pai, obrigado. Somos-te gratos, Senhor, por esta noite que nos reunimos aqui. Somos-te gratos pela palavra que o Senhor tem nos dado, pela liberdade que temos de lê-la, de estudá-la, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para sermos instruídos por ela e por Teu Espírito Santo, que pedimos venha iluminar o nosso entendimento, nos dar sabedoria e graça, nos conduzir em tudo aqui, Senhor, para que possamos ser instruídos, corrigidos e edificados, e que o Teu nome em tudo seja glorificado nesta noite. Nós te pedimos assim, e pelos méritos de Jesus, nós já te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, querido irmão, deixe sua Bíblia aberta aí no texto que nós lemos. Em 1876, ou seja, há bastante tempo atrás, o telefone foi inventado. Inventaram o telefone fixo, né? Depois veio o telefone móvel. E depois de muitos anos alguém usando telefones, percebeu-se uma necessidade. E em 1977, ou cerca de 100 anos depois da invenção do telefone, alguém inventou a secretária eletrônica. Porque percebeu-se que as pessoas são limitadas. E você liga para elas e às vezes elas não podem atender. Elas estão ocupadas, elas estão ausentes, elas estão com alguma dificuldade, estão longe do telefone, não podem atender. Então, com a secretária eletrônica, ou depois que inventaram os telefones móveis, o correio de voz, né? Você liga, deixa um recado e a pessoa pode ouvir depois aquela mensagem. Até que foi uma invenção inteligente, porque se você não pode falar com a pessoa naquela hora, fica a mensagem para depois. Para quem realmente não pode atender, para pessoas que por qualquer impedimento, por qualquer limitação, elas não podem atender todos os que o buscam, é um dispositivo importante. Pessoas limitadas nem sempre estão disponíveis, né? Podem estar inacessíveis, ocupadas, ausentes. Para elas, então, a secretária eletrônica, o correio de voz, é uma invenção muito útil. Porém, queridos, há uma notícia boa para todos aqui nesta noite. Deus não tem secretária eletrônica. Deus não tem secretária eletrônica, não tem correio de voz. Por quê? Porque quando você liga para ele, ele pode atender sempre.
Glória a Jesus. E quando nós pensamos na nossa comunicação com Deus, uma das razões porque temos certeza que Ele sempre atende às nossas orações, é que nós temos um intercessor, um mediador suficiente. O que é suficiente? Aquilo que satisfaz, aquilo que basta, aquilo que não necessita de algo mais, aquilo que é plenamente capaz de atender. Jesus é o mediador suficiente que não decepciona nunca e que sempre está como mediador entre nós e Deus, de maneira que as nossas orações sempre serão recebidas no céu. Na semana passada nós consideramos como o Senhor Jesus é um mediador suficiente por causa das suas funções. Ele é mediador, é homem e Deus, é intercessor perfeito, então é sacerdote misericordioso, é advogado justo. Hoje nós vamos continuar vendo como Jesus é um mediador suficiente, mas agora olhando do ponto de vista dos seus atributos. Nós vamos ver que por ser um mediador suficiente, ou Jesus é um mediador suficiente, porque Ele é onisciente, porque Ele é plenamente santo e porque Ele está vivo nos céus e na terra e, portanto, pode ouvir todas as nossas orações. Nós olhamos aqui para o texto que nós lemos e nos lembramos de intercessão, de falar com Deus e ter um intercessor, mas o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Paulo está fazendo um contraste entre os seres humanos limitados, que não podem orar nem interceder corretamente, e o contraste é com Deus, e aqui o seu Espírito, que Ele sabe, conhece e, portanto, intercede por nós de toda a maneira. Paulo diz até que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até numa comunicação que não é plena, que não é verbal, o Espírito é capaz de entender e de, portanto, levar a nossa petição a Deus. Porque nós temos certeza que a intercessão feita pelo Espírito, e lá no verso 34, Paulo nos garante que Jesus também intercede por nós. Porque nós podemos ter a certeza que esta intercessão do Espírito e do Senhor Jesus, ela é sempre suficiente. É por causa da onisciência, que é um atributo unicamente de Deus. O que é a onisciência? É a perfeição naquilo que nós chamamos de conhecimento. Dizer que Deus é onisciente e Jesus e o Espírito, ou seja, as três pessoas da Trindade, todas compartilham deste atributo, é dizer que o conhecimento dele é eterno, imutável, infinito, estendendo-se a todas as coisas, aquilo que existe, aquilo que ainda não existe, aquilo que ele faz, aquilo que as outras pessoas fazem, seja de qualquer maneira, Deus é conhecedor de todas as coisas. Ou seja, onisciência é a capacidade que Deus tem, que o Espírito Santo tem, que o Senhor Jesus tem, de saber tudo, inclusive pensamentos, motivações, inclusive coisas que já passaram, coisas que ainda não aconteceram, eventos que podem acontecer e talvez até nem aconteçam, mas Ele sabe e conhece perfeitamente todas as coisas. Esse atributo de onisciência somente Deus tem.
não é algo que outro ser ou que o Espírito Santo, por exemplo, comunique a alguém. Jesus, sendo Deus, como já vimos na semana passada, que a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus é Deus e é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é onisciente, ele conhece todas as coisas, mesmo na sua forma limitada, ou seja, que ele autolimitou-se quando encarnou, quando se tornou carne. Mesmo assim, Jesus tinha este atributo, ainda que não o usasse de forma plena. Em várias passagens dos evangelhos, nós vemos Jesus demonstrando conhecimento de pensamentos, de motivações e de eventos futuros. Veja que em João capítulo 2, verso 24, o evangelista diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Em diversas ocasiões, Jesus sabe o que as pessoas estão pensando, como lá em Marcos capítulo 2, quando ele está na casa de Pedro, e descem um paralítico pelo telhado, tiram o telhado da casa. E quando Jesus diz: olha, os teus pecados estão perdoados, o texto diz que os fariseus que ali estavam começaram a pensar na sua mente: ora, quem é este homem? Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Mas o texto diz: Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, somente Deus conhece o nosso pensamento. E Jesus ali disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ou em outras palavras, ele estava dizendo: para que vocês saibam que eu sou Deus. Ele curou aquele paralítico imediatamente. Glória a Jesus. Jesus é onisciente. Há uma passagem muito interessante que demonstra em alguns aspectos essa onisciência de Jesus. Mateus capítulo 17, o verso 24 em diante. Quando você lê o texto, você vê que os discípulos chegaram em Cafarnaum, a cidade em que Jesus ficou morando quando iniciou o seu ministério, Ele morou em Nazaré com a sua família, mas quando começou o seu ministério foi morar na cidade vizinha de Cafarnaum. E diz que então chegaram a Pedro as pessoas que cobravam o imposto do templo, que correspondia a 2 dracmas. A dracma era uma moeda grega de valor semelhante ao denário, que era uma moeda romana, correspondia mais ou menos o preço de uma diária de um trabalhador. O imposto anual do templo era de 2 dracmas ou 2 denários. Alguém chegou para Pedro e disse: Pedro, o teu mestre não paga o imposto não? E Pedro disse: paga sim. Mas pelo visto Pedro estava liso, que não tinha dinheiro para pagar logo ali o imposto. Mas o texto em seguida diz que quando Pedro estava entrando na casa, Jesus se dirigiu a ele e disse: Pedro, de quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Jesus já sabia a conversa que Pedro tinha tido lá pelo caminho com os cobradores de impostos. Ele não estava lá, mas Jesus sabia o que havia passado. E o que Jesus quer dizer a Pedro é que ele, sendo filho de Deus, não deveria pagar pelo imposto do templo, porque o templo é a casa de Deus e ele era filho. Mas ele diz: para que eles não se escandalizem, vá até o mar, lance um anzol, você vai pegar um peixe, e quando pegar o peixe, abra a boca do peixe e você vai encontrar uma moeda, que era um estáter. Um estáter valia por 4 dracmas, ou seja, dava para pagar o imposto de 2 pessoas. E Jesus disse: pegue a moeda e pague o meu e o teu imposto. Glória a Jesus. Jesus sabia do que eles estavam tratando sem estar lá,
Quando Pedro chega, Jesus sabia que havia um peixe com uma moeda na boca, era uma moeda exatamente do valor necessário, e sabia que ao lançar o anzol, o peixe iria pegar aquela isca. Era um peixe guloso pelo visto, né? Porque já tinha uma moeda na boca e ainda estava atrás da isca no anzol de Pedro, mas foi assim exatamente que aconteceu. Jesus conhece o pensamento, conhece o que está acontecendo, conhece o que ainda vai acontecer, conhece os peixes que estão no mar, conhece todas as coisas, e depois de ressuscitar, então ele diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Jesus é onisciente e agora exerce plenamente os seus atributos. No Evangelho de João, nós vemos que os próprios discípulos, depois que Jesus diz o que vai acontecer, de ser entregue aos gentios, de morrer, mas ressuscitar, João capítulo 16 e o verso 30, os discípulos reconhecem dizendo: agora conhecemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que saíste de Deus. Eles creram que Jesus era onisciente. A onisciência é um atributo, queridos, não é uma habilidade, ou seja, não é algo que você receba por um dom. Ou você tem porque é Deus, ou você não tem e ninguém pode adquiri-la. O Espírito Santo concede habilidades, dons, mas ele não pode conceder onisciência a ninguém. Por quê? Porque somente Deus tem a capacidade de ter todo o conhecimento. Agora veja no texto que nós lemos. Paulo diz assim: o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Quem está falando é o apóstolo Paulo, ou como chamam, São Paulo. Paulo está falando aqui, está dizendo: eu tenho fraquezas para orar. Eu não sei orar como convém, todas as vezes. E nós vamos encontrar de fato lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo dizendo que orou 3 vezes, pedindo ao Senhor Jesus que tirasse um espinho na carne que ele tinha. E Deus, ou o Senhor Jesus, disse a ele: basta, Paulo, não peça mais sobre isso, você está orando errado. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que Paulo está se apresentando aqui como alguém que não sabe orar convenientemente em todas as circunstâncias. E de fato ele mostra esta fraqueza. Porque ele não disse assim: vocês não sabem orar, mas ele diz: nós não sabemos orar como convém. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Ele se apresenta como alguém que não sabe orar plenamente. Agora, como é que eu poderia confiar o meu pedido a uma pessoa que é limitada e que confessa que não sabe orar convenientemente em todas as circunstâncias? Não sou eu que estou dizendo que, mesmo Paulo sendo um santo, ele não sabe orar perfeitamente. É ele que está dizendo: nós não sabemos orar como convém, precisamos da ajuda de um intercessor divino. Esse intercessor, no verso 26, ele diz: é o próprio Espírito Santo que intercede por nós. Mas no verso 34 ele diz: o mesmo Senhor Jesus também intercede por nós. Porque nós podemos confiar na intercessão de Jesus, porque Ele é onisciente. Isso permite que Ele não só compreenda todas as nossas necessidades. Então, mesmo quando você não sabe orar direito, e você só diz assim: Jesus, tu sabes, Ele sabe. Mesmo quando você não sabe expressar: Jesus, tu entendes o que eu estou passando. Ele entende, Ele conhece, Ele sabe perfeitamente. E conforme nós já vimos que o escritor aos Hebreus nos diz, Ele não conhece apenas porque Ele é onisciente, mas também conhece por experiência, porque Ele foi tentado como nós em tudo e pode se compadecer das nossas fraquezas. Além de conhecer todas as nossas necessidades, por ser onisciente, Jesus pode ouvir todas as orações feitas em qualquer idioma. Se você orar em português,
ele entende. Se você orar em inglês, ele entende. Se você orar em japonês, ele entende. Se você orar na língua tupi-guarani, que ainda tem alguém falando essa língua, ele entende, ele conhece todos os idiomas. Se você orar num português correto, ele entende. Se você orar para o modo, para riba, ele sabe também. Ele entende também. Aleluia. Por quê? Porque ele é onisciente. Ele pode entender perfeitamente as nossas orações. E ainda, as orações que nós nem chegamos a pronunciar com a boca, aquelas que estão apenas no nosso pensamento, ele conhece muito bem, aleluia, porque ele é Deus onisciente. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir, ele ia escolher pelo que via, mas Deus disse a ele: Samuel, o Senhor não vê como vê o homem olha para o exterior, mas Deus vê o coração. Aleluia. Ele não estava dizendo que Deus faz um eletro para saber as batidas do coração. Ele estava dizendo: Deus conhece o pensamento, Deus sonda o pensamento. Ele sabe muito bem o que nós estamos pensando. O salmista, no Salmo 139, expressa essa verdade quando diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces muito bem. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Aleluia. Que Deus maravilhoso esse, conhece tudo. Conhece o que pensamos, conhece o que nós falamos, conhece o que nós sentimos, e porque Ele conhece tudo, Ele intercede por nós perfeitamente. Assim como o Espírito intercede por nós, Jesus intercede por nós perfeitamente, porque Ele é onisciente. As orações que fazemos e aquelas que nem chegamos a fazer, Ele sabe e conhece as nossas necessidades. Mas por contraste, Paulo está dizendo: nós não sabemos orar como convém, porque os intercessores humanos, mesmo que sejam piedosos, mesmo que sejam santos, eles são limitados na sua capacidade de conhecer, de entender. Eles não têm onisciência. O apóstolo Paulo, pelo que nos demonstra o texto bíblico, ele falava grego, ele falava aramaico, ele falava hebraico, talvez até falasse latim, porque ele conseguiu se comunicar muito bem com os guardas em Roma. Mas certeza absoluta que ele não falava português, porque essa língua nem tinha se desenvolvido ainda naquela época, no século I. Então, como é que eu, orando em português, ainda que eu conseguisse falar com o apóstolo Paulo, ainda que eu conseguisse falar com São Paulo, como ele entenderia a minha oração em português? Ainda mais se eu orasse num português errado. Nós não podemos comunicar-nos com aqueles que estão mortos. Vamos já ver sobre isso. Mas ainda que pudéssemos, são intercessores limitados. Pedro, Maria, João eram judeus do primeiro século, falavam 2 ou 3 idiomas da sua época. Nenhum deles falava japonês, nenhum deles falava coreano, nenhum deles falava português. Nós, mesmo que conseguíssemos falar com eles, não seríamos entendidos. Além do mais, ainda tem um problema: eles são limitados e não podem ouvir todos os pedidos ao mesmo tempo. Imagine que a gente estivesse aqui fazendo uma grande cantina na igreja, e o apóstolo Paulo viesse para nos ajudar. Vamos dizer que ele estivesse vivo, e os irmãos começassem a fazer pedidos, aqui, um pedido. Ora, se 20 pessoas ao mesmo tempo fossem fazer um pedido na cantina ao apóstolo Paulo, ele com certeza ia dizer assim: peraí gente, um de cada vez, senão não consigo anotar os pedidos. Aí as pessoas nem param para pensar. Imagine se 1000 pessoas ao redor do mundo, cada uma num idioma diferente, resolvessem dirigir um pedido a Paulo, a João, a Maria ou qualquer outro santo humano. Mesmo que conseguisse falar com eles,
eles não entenderiam e nem muito menos teriam a capacidade de registrar dezenas, centenas ou milhares de pedidos ao mesmo tempo. Imagine se tivesse até alguém que fizesse um pedido em libras, como é que ele ia conseguir atender? Nós temos, no entanto, um intercessor que é suficiente. Aleluia. Se você pedir, ele ouve. Se você pedir em português, ele ouve. Se você pedir em metade português e metade chorando, ele ouve. Se você pedir só chorando, ele ouve. Se você pedir com lágrimas, ele ouve. Se você pedir só gemendo, ele ouve. Se milhares e milhares de pessoas pedirem ao mesmo tempo, cada um em seu idioma, ele ouve, compreende, registra, leva a Deus e garante que a sua oração seja ouvida no céu, porque ele é onisciente. Aleluia. Somente alguém onisciente, por ser Deus, pode exercer esse papel de mediador perfeito. As pessoas, no entanto, muitas vezes parece que se sentem mais à vontade para pedir a alguém que é imperfeito, limitado, para que esse alguém peça a Jesus, para que Jesus peça a Deus. Parece aquela coisa quando a esposa está brigada com o marido, que mesmo o marido estando na sala, diz assim para o filho: ei, diga a teu pai que o jantar está pronto. Ele está ouvindo, mas a pessoa, não sei por que, resolve usar um mediador para chegar lá. É quase isso. Se você sabe que Jesus ouve a sua oração, se você sabe que Ele é um mediador suficiente, se você sabe que Ele entende, se você sabe que Ele interpreta até o gemido, se você sabe que Ele ouve até o seu pensamento, se você sabe que Ele conhece a sua necessidade, mesmo se você não saiba expressá-la corretamente, por quê? Eu pediria a outra pessoa se eu tenho um mediador suficiente e ele está presente para ouvir as nossas orações. Aleluia. Nós temos então a convicção pela palavra. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E este é suficiente porque ele é Deus. Sendo Deus, ele é onisciente e pode ouvir as nossas orações. Entendendo isto, queridos, nós percebemos que nenhum outro mediador é necessário. Há uma inutilidade de se buscar outros mediadores, porque eles não poderiam nos entender, não poderiam compreender as nossas orações, são limitados. E além disso, nós já temos um mediador fiel, que, portanto, dispensa a prática de pedir a qualquer santo, a qualquer outra pessoa, porque isso, na realidade, vai desviar-nos da suficiência de Cristo como nosso mediador. Se você sabe que Ele é onisciente, que sempre intercede por nós, e a Bíblia está nos garantindo isso, você deve orar com confiança que a sua oração chegou no céu, foi compreendida, foi registrada. João vê uma visão lá no céu e os seres viventes, os querubins estão adorando a Deus. Eles têm coroas de ouro e eles têm taças nas suas mãos, e ele diz: naquelas taças estão as orações dos santos. Mas não são eles que apresentam aquela oração como mediadores, porque ele vai dizer que o cordeiro que foi morto, ele é que os fez dos homens alguém que poderia ser ouvido por Deus. Nós temos esta certeza, ele é mediador suficiente porque é onisciente. Além disso, nós podemos confiar na intercessão de Jesus, porque ele é santo, totalmente santo. A doutrina da impecabilidade de Jesus, ou seja, que ele nasceu, viveu e morreu sem nenhum pecado, nos garante que ele é um mediador eficaz entre Deus e os homens, que ele sempre será aceito diante de Deus, porque ele é santo. Nós temos na Bíblia a doutrina da concepção imaculada de Jesus, porque no texto de Lucas capítulo 1 e verso 35, a promessa do anjo ou do mensageiro de Deus, Gabriel, a Maria,
diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, pela ação do Espírito Santo sobre ela, o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Jesus foi gerado sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. No entanto, a teologia católica, em seu catecismo, afirma a doutrina da concepção imaculada de Maria, que foi formulada em 1854. Ou seja, durante mais de 1800 anos, foi considerado que Maria nasceu como uma pecadora, como nascem todos os homens. Mas somente em 1854 foi promulgada a doutrina que ela também foi gerada sem pecado. Qual é o problema disso? É porque o apóstolo Paulo nos diz, Romanos capítulo 3 e o verso 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós vamos ver em Romanos 11, verso 32, ele diz: porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Não há homem ou mulher, ou seja, não há ser humano que não nasça pecador. A única exceção a esta regra é Jesus. Porque apesar de Adão ter sido formado sem pecado, mas ele não nasceu, né? Então o único que nasceu sem pecado foi Jesus. Todos os outros, João, Pedro, Maria, Antônio, Paulo, todos eles nasceram pecadores, e o próprio apóstolo Paulo diz que é um pecador. Aliás, ele diz que é o principal dos pecadores. Não sou eu que estou desfazendo de um apóstolo do Senhor, é ele que diz que é um pecador e que foi somente salvo pela graça de Deus. E ainda por cima, a descrição do anjo, quando fala com Maria e a chama de cheia de graça, isso não fala sobre as qualidades dela, porque graça é um favor divino não merecido. Quando o anjo diz que Maria é cheia de graça, ele está dizendo da benevolência de Deus sobre a sua vida. E ainda a palavra de Deus nos garante, 1 de João, capítulo 1, verso 8 em diante: se dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no verso 10, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz: todos pecaram. A Bíblia diz: quem disser que não tem pecado, não só está pecando, mas está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus está dizendo que todos os homens são pecadores. Então, apesar do que diga a teologia romana, eu fico com a Bíblia. Todo homem nasce pecador, todo ser humano nasce pecador. A única exceção é o Senhor Jesus, porque Ele é Deus santo e imaculado, gerado pelo Espírito Santo. Então a ideia da existência de qualquer outra pessoa, além de Jesus, que tenha nascido e vivido sem pecado, é contrária às Escrituras. A Bíblia não afirma em lugar nenhum, pelo contrário, afirma exatamente que todo homem é pecador. Mas de Jesus, ela afirma que ele nasceu e viveu sem pecado. 1 de Pedro capítulo 2, o verso 22 diz: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Hebreus capítulo 4, verso 15, ele diz: por isso não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que foi tentado como nós em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus é santo, e porque ele é santo, ele é mediador perfeito. Primeiro, porque por ele ser santo, ele sempre pode chegar à presença de Deus sem nenhum tipo de impedimento. A Bíblia mesma diz que Deus não ouve a pecadores.
Mas Jesus sendo santo, temos a certeza que ele sempre será ouvido por Deus. E não apenas isso, mas também ele é alguém que entregou-se por nós e a sua oferta foi aceita porque ele é santo. O escritor aos Hebreus, capítulo 7, o verso 26, ele diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios por si mesmo ou por seus próprios pecados e depois pelo povo. Por que os sumos sacerdotes, eles eram imperfeitos e entravam com temor no Santo dos Santos? Porque eles primeiro precisavam de perdão para os seus pecados, depois para os pecados do povo. Mas Jesus não tem pecado, ele nunca pecou, nunca achou-se engano na sua boca. Ele disse: ninguém de vocês me convence de pecado. Ele é santo. Nos convinha um sumo sacerdote santo, ele pode chegar à presença de Deus. Além de ser santo e ser aceito, tem outra coisa, queridos. Se você pedir a um pecador, pode ser que ele ache que seu pedido não é bom. Se você pedir a um pecador, ele pode dizer: não, ele está pedindo isso, mas eu não vou fazer isso não, porque pode ser que não seja bom para ele este pedido. Mas quando nós temos um sumo sacerdote santo e fiel, nós podemos ter a certeza que ele sempre apresentará a nossa petição verdadeira a Deus. Que ele sempre será um intercessor perfeito, recebido nos céus. Portanto, Paulo vai dizer com toda segurança: quem nos separará de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos condenará? Porque ele diz: Cristo foi quem morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós, aleluia. Por mais santos e piedosos que sejam os intercessores, eles são afetados pelo pecado. Eles foram pecadores e só foram justificados pela graça e, portanto, não são perfeitos. No entanto, na teologia romana, Maria é invocada como advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. Nenhum desses títulos encontra respaldo nas Escrituras. Nós a respeitamos como uma mulher de fé, mas não podemos contrariar o que a Bíblia diz: todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Maria reconhece a necessidade de um Salvador no seu cântico, porque ela é uma mulher que sabe perfeitamente, necessita da graça de Deus, porque nasceu pecadora. No entanto, Jesus, ele não é um sumo sacerdote como os humanos, ele não é intercessor como os humanos, ele é perfeito. Além de ser onisciente, ele é santo e, portanto, tem acesso pleno a Deus e pode levar a nossa petição com total eficácia diante dos céus, garantindo que ele é mediador perfeito, capaz de interceder por nós de maneira totalmente eficaz. Além disso, queridos, para encerrar, Jesus, ele não somente é onisciente, santo, mas ele é alguém que está vivo. Paulo vai dizer aí no verso 34 que Jesus morreu, mas ele diz, ou melhor, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Porque ele tem a certeza que Jesus pode interceder por nós, porque ele está vivo. Não somente ele morreu por nós, e a sua morte foi o preço pago para que nós pudéssemos ter acesso a Deus,
como além disso, Jesus também é aquele que ressuscitou de entre os mortos. Quando Jesus ressuscitou, não quer dizer somente que ele voltou à vida, como Lázaro, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim. Não, quer dizer que Jesus agora venceu a morte completamente e inaugurou uma nova era de um corpo transformado, onde aquilo que é mortal foi revestido de imortalidade, aquilo que é corruptível foi revestido de incorruptibilidade, como o apóstolo Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Ele é as primícias, o seu corpo é o corpo modelo daquilo que nós teremos. Jesus ressuscitou e está vivo, porque ele está vivo, nós temos a certeza que ele está intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, o verso 23, tem um texto interessante. Ele diz assim: ora, aqueles homens, sacerdotes humanos, foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glória a Jesus. Porque Jesus pode interceder por nós, queridos. O escritor aos Hebreus está dizendo, os sacerdotes humanos tinham que ser trocados, porque eles morriam. Mas Jesus não precisa ser trocado por nenhum outro, porque ele está vivo. E ele vive sempre para interceder por nós. Você vai encontrar alguém que, usando alguns textos e interpretando equivocado, diz, não, mas os santos também estão vivos, porque lá em Lucas capítulo 20, o verso 38, diz assim, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles todos vivem. Mas quando você olha o contexto, é naquele contexto que alguém quer fazer uma pegadinha com Jesus, e diz, olha, uma mulher entre nós, casou com um homem, não teve filhos, morreu, casou com seu irmão, morreu, casou com outro, morreu, casou com outro. Ela viveu com 7 pessoas da mesma família. Era a famosa viúva negra, matou todo mundo. Como foi que eles morreram e ela não? Eles não explicaram, que na realidade não é uma história real, é uma história que eles estão inventando. E eles perguntam assim, com quem ela ficará casada na eternidade, já que todos foram maridos dela? E ele vai dizer, queridos, Jesus vai dizer, ora, na eternidade não se casam, são como os anjos. Para Deus todos estão vivos. Mas quando ele diz que para Deus todos estão vivos, não quer dizer que os vivos que estão para Deus no céu, também estão vivos para nós na terra. Para Deus todos estão vivos, sim, mas para nós não. Aqueles que partiram estão mortos, inacessíveis, não podemos falar com eles. Na parábola do rico e Lázaro deixa claro que não há comunicação entre os que estão no céu e entre os que estão na terra. O rico diz, mande alguém lá na casa de meu pai, e Deus diz, ele já tem a Bíblia, já tem Moisés e os profetas, ouçam, porque se alguém fosse falar com eles, teria que ressuscitar. Quem está lá não pode falar com quem está aqui, a menos que ressuscite. Mas Jesus não tem nenhum impedimento, sabe por quê? Porque ele já ressuscitou ao 3º dia, está vivo, ouve as nossas orações, porque é onisciente, é santo, pode comparecer diante de Deus e ser aceito, e portanto, nós temos a certeza que as nossas intercessões chegarão no céu, porque ele tem atributos suficientes para ser um mediador eficaz. Quem é limitado e não é onisciente. Quem não é santo, mas é pecador e só se torna santo por causa da morte de Cristo por ele. E quem está limitado pela morte não pode ser um intercessor suficiente e eficaz. Mas somente Jesus reúne os atributos necessários para ser esse mediador suficiente entre os homens e Deus. Porque ele é onisciente, ele ouve e entende todas as orações, mesmo aquelas que nós nem chegamos a falar. Porque ele é santo, ele sempre será aceito.
e nenhuma influência do pecado haverá em suas petições. Porque Ele é o único que venceu a morte, Ele está vivo e pode continuar intercedendo continuamente. Se nós temos certeza disso, queridos, então agora precisamos pensar nas implicações desta doutrina para a nossa vida. Se você crê que Jesus é onisciente, se você crê que Ele é mediador suficiente, nós precisamos ter uma vida ativa de oração. Porque nós, quando oramos, temos a certeza, somos ouvidos por Ele. Então ore, meu irmão, ore como puder. Se você puder orar e se expressar bem num bom português, ore. Se você só puder se expressar num português mais ou menos, ore a si mesmo. Se você estiver tão cheio de emoção que não conseguir nem expressar a sua oração, mas só consegue soluçar e chorar, ore a si mesmo, porque Ele ouve, Ele entende, Ele conhece, Ele leva essa petição a Deus e intercede por nós, de maneira que nós podemos ter toda a confiança que Ele levará a nossa petição ao Pai, aleluia. Mesmo que as pessoas do seu lado, o irmão do seu lado, não entenda a sua oração. O apóstolo Paulo diz que lá em 1 Coríntios capítulo 14, que na igreja nós devemos orar com entendimento, para que o novo convertido do lado possa dizer amém sobre a nossa oração, porque ele também aprende a orar ouvindo aquele que está orando ao seu lado. Mas veja bem, se a pessoa do seu lado não entender nada da sua oração, ainda assim tenha certeza, Jesus entende o que você está pedindo, Ele entende o que você está precisando, Ele entende o que você está levando a Ele, e a sua oração chegará plenamente reconhecida no céu, aleluia. O Pai receberá o nosso pedido, porque nós temos um intercessor suficiente, aleluia. E se temos um intercessor imaculado, que não sofreu a degradação do pecado, nós podemos pedir com toda a segurança. Há uma brincadeira que às vezes alguém faz, que chama de telefone sem fio, né? A irmã ali, irmã Dione vai, diz uma coisa no ouvido da vizinha, a irmã diz na outra, diz a outra, diz a outra, diz a outra, diz a outra, e assim vai. Quando chegar lá no final, o que foi dito aqui já é outra conversa totalmente diferente lá. Porque o ditado diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Então quando você vai passar para outro, mas você é limitado, você tende a passar já com algum defeito. Porque eu pediria a um intercessor como Paulo, que diz, eu não sei orar como convém em todas as circunstâncias. Porque eu pediria a ele, se eu tenho um mediador que me entende, que é capaz de traduzir até mesmo as minhas lágrimas em pedidos, que é tão perfeito que jamais errará a minha petição. Se eu tenho esse mediador suficiente, eu não preciso de outro. Ele é o mediador que nós já temos garantido. Além disso, Ele é aquele que está vivo, aleluia. Por que eu trocaria um mediador vivo por alguém que está morto? Não era uma loucura? Nós temos um mediador que está vivo, porque está vivo, está assentado à direita de Deus e intercede por nós, aleluia. A morte não pôde vencê-lo, pelo contrário, Paulo escrevendo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 10, ele diz, porque ele aboliu a morte, ele matou a morte, e por isso agora ela não tem nenhum poder de impedir as nossas orações. Diante desta realidade, meu irmão, ore. Ore, mas ore certo. Orar certo, pastor, é num português bem direitinho, né? Não, orar certo é pedindo a pessoa certa. Você pode até orar num português errado. Ou se você quiser orar em inglês, na língua do P, ou qualquer outro modo de comunicação que você saiba, você pode orar. Mas se orar em nome de Jesus,
com certeza a sua oração chegará no céu. Nós temos dois intercessores, um que está dentro de nós, o Espírito, e outro que está sentado à direita de Deus, o Senhor Jesus, que é mediador suficiente. Agora, isso não quer dizer que nós não devemos orar porque Ele já conhece, porque o que Paulo diz é que Ele ajuda a quem ora. O Espírito ajuda a quem ora. Isso quer dizer que nós devemos orar. Mas não devemos orar na certeza de sermos ouvidos porque oramos bem, mas na certeza que somos ouvidos porque oramos a pessoa certa. Em nome de Jesus nós pedimos e o Pai atende, Ele responde, porque Jesus é perfeito mediador, mediador suficiente, um intercessor plenamente capaz, que faz com que as nossas orações cheguem a Deus. Você tem orado? Vamos perguntar desse jeito assim: você tem dado trabalho a Jesus de levar a sua oração ao Pai? Ele não se incomoda com isso não, pelo contrário, porque Ele é Deus, porque Ele é todo poderoso, todo conhecedor. Você pode orar quantas vezes você quiser, Ele ouvirá, Ele registrará, Ele levará a sua oração. Aquelas salvas com as orações dos santos que João viu no céu, é uma representação para dizer, toda oração que alguém faz, no nome de Jesus, por meio deste intercessor e mediador suficiente, ela não ficará pelo meio do caminho, ela chegará ao céu e será registrada por Deus. Aleluia. Que isso nos anime para termos uma vida de oração maior e melhor. Que isso nos anime para nós orarmos constantemente. Que isso nos anime para nós sermos crentes voltados para a oração, porque temos um mediador que garante que as nossas orações não se perderão. Você pode não lembrar mais do que você orou há 10, 20, 30 anos atrás, mas elas estão guardadas diante de Deus, porque Jesus garante que elas chegarão ao trono do Pai e estarão ali registradas diante dele. No tempo certo e de acordo com a sua vontade, Ele responderá às nossas orações. E se pedimos conforme a sua vontade, temos a certeza da resposta. Por quê? Porque nós temos um mediador vivo, aleluia, onisciente, santo, poderoso para levar cada uma das nossas petições e nos dá a garantia que elas serão ouvidas. Que Deus os abençoe, que esta palavra esteja guardada no nosso coração. Nós já temos aí motivos mais do que suficientes para confiarmos na mediação de Jesus. Mas na próxima semana, se Deus quiser, e não houver o arrebatamento daqui para lá, nós ainda iremos estudar o final dessa doutrina, entendendo como Jesus é superior a todo e qualquer outro mediador, e assim encerrando esse estudo sobre o mediador suficiente, Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.